E as pessoas têm medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. É melhor ficar com o antigo. Tal. Tem umas paradas novas que são maneiras. Pix é legal, né? Claro. Não, Pix é uma Tem revolução. agora os caras putos com a Haddad de novo por causa do Pix. Mas essa história também inventaram. Agora mudou o meu secretário da comunicação, um senhor chamado Sidônio, a Palmeiras, se não me engano. Ele fez até um videozinho lá sobre o cachorrinho correndo, até simpático. E fez no do Pix com o Lula doando R$1.013, 13, que é o caso do número do PT, a dívida do Corinthians que é impagável, por sinal, né? Só quando Jesus voltar à Terra aquela dívida vai ser paga, porque não tem jeito. Acho que é 2,2 bilhões, é impossível. Mas tudo bem, eles vão empurrando com a barriga. Agora, aí fez o Pix para falar, olha, não tem... Porque é incrível como você pode espalhar uma mentira rápido. Porque antigamente, 80 anos atrás, se falava, você espalha uma mentira. Por exemplo, na eleição de 1945, eleição presidencial, os dois principais candidatos eram o Marechal Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes. Aí um deputado chamado Hugo Borg, aqui de São Paulo, espalhou que o Brigadeiro Eduardo Gomes não gostava de pobre, de marmiteiro. Porque o operário levava marmita, não via refeitório, isso foi a posteriori. Então não queria voto de marmiteiro. Olha, aquilo espalhou com uma rapidez, porque o Hugo Borg começou a fazer comícios, enchendo um monte de marmitas assim, e falando, olha, tá vendo, ele não quer voto de pobre. Bem, pegou isso. O Eduardo Gomes nunca tinha dito que não queria voto de marmiteiro, usou uma outra expressão, mas aquilo pegou. Hoje... é um rastilho de pólvora, em questão de 1 hora, 2 horas, o Brasil inteiro. Porque hoje o Brasil tem mais celulares que habitantes, né? E quase milhões estão conectados às redes, já está sabendo das informações. Então você espalha uma mentira com muita rapidez. Ou você tem meios de respondê-la e de ter uma disputa nesse campo político ideológico, ou você desaparece, mas não pode esquecer também da mídia tradicional, do rádio, da televisão, né? Mas hoje a grande revolução... Existe uma mentira que o Pix será taxado. Pix não será taxado. Não será taxado. O movimento que está acontecendo é diferente, é um movimento de... o Pix, a partir de um valor X, as informações serão enviadas para a Receita Federal. É porque eles dizem que lavam dinheiro através do Pix. Tal. Sabe que a questão de lavagem de dinheiro é uma questão muito complicada? Porque o que me chama a atenção também como cidadão é que quando aparece um grande escândalo envolvendo o chamado crime organizado ou corrupção, não importa, é um volume tão grande de dinheiro, eu falo, caramba, como é que ninguém viu? Porque se você faz a tua declaração de imposto de renda e troca o 7 pelo 1 numa quantia boba... volta a declaração, tá errada. E eu falo, como eles fazem com tanto dinheiro? Então dizem que tem uma lavagem também via Pix. Agora, eu até estava outro dia falando, o Pix foi uma revolução fantástica. Total, mas essa é uma desculpinha, né? É uma revolução fantástica o Pix, que é uma forma... e tem muitos países, os brasileiros vão a países que não tem o Pix. E dá nervoso como as você coisas chega, funcionam. acho que aqui na Argentina, falei o Pix, o cara falou o quê? Do que você está falando? Estou falando do Pix. Então, é incrível. Por isso que eu falo. A gente tem mania, muitas vezes, de falar muito mal aqui do Brasil, um monte de coisa, e não consegue entender as modificações que nós temos e quão importante é isso para a nossa vida cotidiana. Isso sempre, porque durante um período nós tínhamos a ideia muito fanística, que o Brasil era o melhor de tudo, era o melhor futebol, era não sei o quê, tudo era melhor, tal, e eliminava as contradições. Parece que esquecia os nossos problemas, né? Não, e depois passou outra época que era melhor falar dos problemas do que... né? Nós precisamos por isso que eu volto a insistir, nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Nós temos pontos assim que é possível nós concordarmos. Tem outros pontos de discordância. Então vamos priorizar a concordância e a discordância paulatinamente nós podemos enfrentar. E aí passa outra vez pela questão política e que amarra qualquer governo, né? Nós precisamos fazer as coisas mais rápido. Qualquer discussão no Congresso demora muito, né? E isso atrapalha a dinâmica. E nós queremos o quê? Mais emprego, mais trabalho. Política, mas para isso a gente precisa de melhores. Chegar lá. Agora eu acompanho por obrigação de ofício, eu vejo uns caras que falam, mas isso aí tá tudo muito ruim, esse aqui. Agora, durante a ditadura teve um período que o senador, 1/3 dos senadores eram indicados pelo regime. O apelido foi senador biônico, porque tinha um seriado na Rede Bandeirantes, que era o homem ciborgue, o homem de $6 milhões, que era biônico e tal. Biônico era o senador não eleito, então 1/3 era porque o regime militar
certinho inventado isso. Só que todos são eleitos. Então, vamos pensar na hora... Olha, e a cada 2 anos nós votamos. Direito precisa de educação, aí para ter educação... Nossa. Mas tem coisas que vêm assim meio da pessoa ter uma análise... Querer saber e ver os seus interesses imediatos. E desconfiar. É sempre bom desconfiar de tudo. Né? E ver seus interesses imediatos. E saber o que o seu vereador e o seu prefeito fez. O seu deputado, o seu governador, o seu deputado federal, o seu senador, o seu presidente. Acompanhar. E saber que a gente erra votando. Ninguém vai falar que sempre acertou. Eu votei muitas vezes em pessoas que eu achava uma coisa ou outra, né? Mas é o exercício do voto. Quanto isso é importante. Pois é. A sensação que eu tenho é que a gente estava falando aqui que o mundo está tá bastante polarizado. Sim. E tá na Europa, Estados Unidos, etc. E eu, sei lá, eu sonho com que a gente viverá numa sociedade que a gente votará não por causa de uma identificação meio messiânica com os caras, sim, sabe? Tipo, esse cara é o meu herói. Sim. A percepção de um político herói, puta, cara, você tem que... Volta um pouco. Claro, com todo respeito, assim, com toda humildade. Mas verdade. Quem tá ouvindo a gente, assim, que olha pra qualquer político e coloca nele uma carga de salvador, humildemente, volta um pouquinho. Isso. Porque, primeiro que esse cara é um ser humano. Claro, todo mundo erra. Tem seus interesses, se equivoca, a soberba... A soberba é um dos pecados capitais. Começa a se achar o máximo, o rei da cocada preta. Assim. Então, é necessário entender que tem erros e tem acertos. Claro que você vai privilegiar, evidentemente, os acertos. Então, ninguém pode se chamar de mito. Quando se fala em mito, assim, abstrato, né, como se a pessoa não existisse. Então, tem que saber que... Aí volta a questão das contradições. Nós somos produtos das contradições que vivemos. Muitas vezes, tem questões que não dá para fazer, para enfrentar. 4 anos, muitas vezes é pouco para determinadas questões, mas você pode lançar semente, mas não vai dar tempo de colher. Agora, precisa entender que todo mundo erra e ninguém é perfeito. E não tem essa história do salvador da pátria. Essa mania de achar que alguém vai resolver os problemas. Não, todos nós é que somos partícipes das soluções. Cada um com as suas limitações, como qualquer cidadão. E colocar em prática isso. E ter essa noção de humanitária, de civilidade, que estamos no mesmo barco. E essa crueldade, essa desumanidade que nos últimos anos ficou muito presente no Brasil, que ao menos não era externalizada. Pode ser que tivesse, mas o tiozão do churrasco escondia. Só que o tiozão do churrasco começou a falar isso publicamente. É aquela história do Humberto Eco. Tinha antes o idiotinha do quarteirão. Sempre teve no meu quarteirão onde eu cresci e tal. Hoje o idiotinha é universal por causa das redes sociais, né? Eu estou assim adaptando um pouco o que o Humberto Eco disse, mas é isso. Então essa crueldade, né? Tem coisas no Brasil que a gente vê a pessoa ser cruel, você fala, meu Deus, cadê o mínimo sentimento humanitário, né? De a gente não é ter a ideia de que todo mundo é bom, que criminoso não pode ser combatido, nada disso, que não pode ter polícia, ninguém está falando isso, né? Que aí os exageros, não. Nós temos as contradições sociais e tal, mas precisa entender que nós precisamos ter uma noção de que de totalidade, de organicidade, que somos parte de uma mesma nacionalidade. Acho que esse é o nosso grande desafio.